Bom, então vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Estou vendo que tem muita gente ainda pedindo solicitação para entrar. Meu nome é o Elton, sou coordenador da Comissão de Processo Civil aqui da nossa querida São José do Rio Preto. Agradeço ao Dr. Marcelo pela oportunidade, pelos convidados. Daniel Mitidiero, eu não preciso nem falar, né? É emocionante para mim ter o Medina, agora o Mitidiero, o próximo eu vou atrás do Marinoni. E eu fico muito feliz com tudo isso. Eu confesso que eu separei aqui, apesar do Daniel não gostar dessa formalidade, mas eu separei um pouquinho, né, de quem é o Daniel. O professor Daniel Mitidiero, ele é pós-doutor, ele é doutor, pós-doutor, abandonou o mestrado, vai entrar no doutorado. Para quem não segue ainda no Instagram, faça isso, porque ele tem diversas lives sensacionais. Aprendeu a falar alemão, italiano, se eu estiver errado, pelo que eu vi nas lives. É guitarrista, gosta muito de música. É um cara incrível, incrível. Acho que nós podemos falar aí 35 minutos para o Daniel falar um pouquinho sobre o tema. É um tema que ele tem um artigo, ele me mandou o arquivo, eu já mandei para a OAB, no WhatsApp da OAB. É um artigo exatamente sobre o ônus da prova dos seus inimigos. Tem aí em torno... Peraí. Tem aí 28 páginas, é um artigo que vale a pena a leitura. Nós podemos falar um pouquinho sobre o tema. Depois eu vou convidar o professor Daniel para falar sobre o seu novo livro, que eu tenho a honra de falar que eu recebi pela livraria da OAB. A livraria da OAB me ligou, está até com o plástico aqui, tirei hoje. Então, vamos fazer 35 minutos de tema e depois mais alguns minutinhos, porque eu tenho algumas perguntas para o professor Daniel sobre o livro. Fique à vontade, está com a palavra. Me permite, doutor Wellington, só com a licença? À vontade. Doutor, eu quero, em nome da nossa 22ª subseção, dar as boas-vindas a todos os amigos, advogados e advogadas, renovar a minha satisfação de estar aqui com vocês nesta noite, parabenizar o doutor Elton Velasco, coordenador da Comissão de Direito e Processo Civil da nossa subseção, e desejar e abrir as portas, escancarar as portas dessa subseção ao meu amigo doutor Daniel, que nos dá a honra, e que já pediu para que eu o chamasse de Daniel, de Porto Alegre, que aceitou estar aqui conosco, se sinta em casa, e fica aqui meu agradecimento e reconhecimento por todo o seu conhecimento dedicado à advocacia, ao direito, fazendo com que nós possamos aprender contigo. E este ato de ensinar é um ato de amor ao próximo. Por isso, muito, muito obrigado por todo o seu trabalho dedicado ao direito e à advocacia. Quero também cumprimentar aqui conosco o conselheiro seccional, Dr. Milton José Ferreira de Mello, nosso ex-presidente, que também está conosco. Muito obrigado pela sua presença. Um bom evento para todos. Tá. Então, meu querido Marcelo, presidente, muito obrigado por abrir as portas da subseção para mim. Eu fico muito feliz. Eu realmente fico contente da gente poder conversar sobre o processo, conversar com colegas do front, né? O Elton, muito obrigado pela tua gentileza em me convidar. Eu vou iniciar aproveitando, quero também saudar todos os amigos e amigas que estão aqui. Eu vou pegar o gancho aqui do Elton, que ele disse, eu fui lá e mandei um WhatsApp uma mensagem para o Daniel no Instagram, e ele foi lá e me respondeu. Eu vou contar uma pequena história, me permitam, de como eu conheci o professor Michele Tarufo, um dos grandes amigos que eu fiz ao longo da história e da minha trajetória. Um aluno meu, o Vitor, depois eu vou falar um pouquinho, inclusive, sobre um dos livros do Vitor de Paula Ramos. Ele foi estudar em Milão.
E nós já tínhamos debatido há muitos anos atrás ideias do Tarufo, enfim. E aí ele disse assim, Daniel, eu vou mandar um e-mail para o Michele Tarufo, porque eu admiro muito o Michele Tarufo, e o máximo que vai acontecer é ele não me responder. Eu disse, cara, acho que é uma boa ideia. Eu também não o conhecia pessoalmente na época. E o Tarufo não só respondeu para o Vitor, como também convidou o Vitor para ir até a universidade, para encontrá-lo pessoalmente. Naquela época a gente podia se encontrar na Universidade de Pavia, na qual depois eu fui fazer meu pós-doutorado. E a partir dali nasceu uma amizade entre o Tarufo e o Vitor, e depois essa amizade chegou em mim também. Eu me tornei muito amigo do professor Tarufo, escrevi livros com ele. E então, o que eu quero dizer é que eu acho que a gente tem que ser assim mesmo, a gente tem que ser aberto, né? As pessoas que querem, enfim, crescer, conversar, se encontrar, elas acabam se encontrando. Então, Welton, eu quero te dizer que eu respondi com muita alegria teu convite, o convite da subseção de Rio Preto, São José do Rio Preto, e agora me vejo recebido aqui por esse monte de pessoas, né? Eu confesso que é bastante gente mesmo para uma terça-feira à noite, assim, insólita, né? No grupo. Eu fico realmente muito feliz. Bom, eu pretendo falar sobre o ônus da prova e seus inimigos, mas naturalmente eu pretendo falar sobre o ônus da prova, em primeiro lugar. É um tema central. Como é que eu cheguei nesse tema? Então, em primeiro lugar, como é que eu cheguei nesse tema? Qual é o referencial desse tema? Por que esse tema me chamou a atenção? Por que eu resolvi escrever um ensaio em 2020, plena pandemia, sobre um tema clássico do processo? Eu não sou um expert em prova, os meus trabalhos são trabalhos que envolvem Corte Suprema, recurso ordinário, são rescisórias, são os temas que eu me dedico mais. E, no entanto, resolvi discutir o tema donos da prova. Então, em primeiro lugar, eu quero dividir com vocês como é que eu fui parar nesse ensaio, que foi publicado na Revista de Processo 2020, número 306. Passei para o Welton e peço desde logo que ele possa passar a todos os colegas e colegas interessadas nesse tema. Em segundo lugar, eu quero mostrar, enfim, qual é a teoria estándar do ônus da prova hoje no Brasil, a partir do Código de 2015. Em terceiro lugar, quero trazer algumas críticas, né, que foram feitas pelos inimigos da teoria do ônus da prova, e depois terminar, enfim, com algumas considerações que eu julgo apropriadas em resposta a esses críticos. Bom, como é que eu cheguei nesse tema, né? Então, eu cheguei nesse tema da seguinte maneira. Nós tínhamos, assim, mais ou menos assente, duas grandes referências sobre o ônus da prova. Nós tínhamos um livro escrito por um autor alemão chamado Leo Rosenberg, escrito em 1900. Então, 1900, Leo Rosenberg, Die Beweis-Last, que é o ônus da prova, que acabou sendo muito, vamos colocar assim, muito difundida na América Latina, porque nós tivemos na década de 50 uma tradução pela ERREA, Edições Jurídicas Europa-América, pelo Santiago Santos Melenos. Fez com que esse livro circulasse muito na América Latina e também no Brasil. E um segundo livro, que é um segundo pilar dessa matéria, é o livro de um autor italiano chamado Gian Antonio Micheli, L'onere della prova, escrito em 1942. Esse livro também foi traduzido pela ERREA, pela Edições Jurídicas Europa-América, também foi traduzido, se não me engano, pelo Santiago Santos Melendo, e circulou muito em todos os países, inclusive no nosso. E depois desses dois livros, nós tivemos assim algumas monografias que foram publicadas na Alemanha, como Muselach, em 1970. Nós tivemos algumas monografias publicadas na Itália, como Giovanni Verdi, também na década de 70. No Brasil, temos uma monografia no processo penal muito conhecida sobre o ônus da prova, do professor Gustavo Badaró. Temos uma monografia do Luiz
Boaventura Pacífico no processo civil, mas nós não temos assim uma tradição de grandes monografias sobre o ônus da prova até então. Vamos colocar dessa maneira, até então. De uns tempos para cá, no entanto, nós começamos a assistir uma produção a respeito do ônus da prova, principalmente a primeira década do século XXI. E essa produção, ela teve como tônica a introdução na jurisprudência brasileira, né, primeiro nas Cortes de Justiça e depois no Superior Tribunal de Justiça, da chamada teoria da carga dinâmica do ônus da prova, a teoria do ônus dinâmico da prova, colocando dessa maneira, que foi desenvolvida por um autor argentino chamado Jorge Peirano. Como sim, a gente sabe, foi essa a base inicial que serviu para o legislador do Código de 2015 inserir, lá no artigo 373, o ônus dinâmico da prova. E a partir, então, desse novo desenho, dessas novas bases do ônus da prova, a doutrina brasileira começou a produzir trabalhos sobre o ônus da prova. E eu destacaria basicamente dois que eu vi aqui nascer perto de mim, de dois queridos amigos, dois colegas. O primeiro deles é de um autor chamado Arthur Carpes, Ônus Dinâmico da Prova, publicado em 2010, e outro depois de Vitor de Paula Ramos, chamado Ônus da Prova. E aí com um subtítulo que já vem, por assim dizer, dizer a que veio, né? Ônus da prova, do ônus ao dever de provar. É um livro publicado há cerca de 5 anos, mais ou menos. Logo quando entrou em vigor o Código de Processo Civil. E no ano subsequente, o mesmo Arthur Carpes publica pela RT, esses livros são publicados pela RT, aí de São Paulo, um livro chamado Ônus da Prova, do estático ao dinâmico. Então, vejam que depois de um bom período de tempo, o terreno do ônus da prova começou a ser remexido. As pessoas começaram a ter mais atenção do ônus da prova, para o tema do ônus da prova. Muito bem. O Código 2015 abraça a teoria do ônus dinâmico da prova, no artigo 373. E isso faz com que, naturalmente, se ganhe uma atenção ainda maior ao tema. Se eu tivesse, que resumir a teoria do ônus da prova hoje, né, no Brasil, e as funções que a teoria do ônus da prova se vale, né, e pretende hoje no Brasil, e tivesse que fazer uma analogia com o processo civil e uma partida de futebol, que é o que eu particularmente tenho feito nos meus livros, no meu livro mais recente, que se chama Processo Civil, aquele livro que o Elton mostrou, eu diria que o ônus da prova ele funciona como um técnico de futebol e como a moeda do juiz. O ônus da prova ele funciona tanto como um técnico de futebol, como funciona como a moeda do juiz. A moeda do juiz. Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, o ônus da prova funciona como um técnico de futebol. O que faz um técnico de futebol? O técnico de futebol, ele basicamente vai orientar a sua equipe a respeito de quais são as jogadas que devem ser pensadas, né? Quais devem ser executadas dentro do campo. Então, o técnico, né, ele vai traçar a estratégia das partes no processo. E o que faz o ônus da prova num primeiro momento? O ônus da prova, num primeiro momento, diz o seguinte: quem tem de atuar no processo em termos probatórios. Então, a gente costuma dizer que o ônus da prova, num primeiro momento, ele tem uma função subjetiva e funciona como uma regra de conduta. Tem uma função subjetiva e funciona como uma regra de conduta. Ele diz qual é a estratégia que é lícita adotar pelas partes. Esse é o primeiro momento, ônus da prova, no seu aspecto subjetivo. Orientação, estratégia, técnica. Num segundo momento, no entanto, o ônus da prova já não funciona mais
sequer como um ônus. A regra do artigo 373, ao mesmo tempo que dá um ônus subjetivo para as partes, prevê um dever para o juiz. E esse dever para o juiz, ele só se verifica quando, esgotados todos os esforços probatórios das partes, as suas estratégias, e do próprio juiz, né, ao envidar seus poderes instrutórios, ele se vê diante de uma situação de inesclarecibilidade de um determinado fato que leve a uma consequência jurídica. E, nesse sentido, o que faz o ônus da prova, o que faz a regra do ônus da prova, dá um dever para o juiz. Juiz, decida de maneira A ou B. Decida a favor de C ou D. Vejam, uma opção seria simplesmente permitir ao juiz dizer, olha, não me parece clara essa questão e, portanto, não a julgarei. Solução do não liquid do direito romano do período clássico, né, das legislações. Né? Depois o performance e cognição extraordinária muda um pouquinho, muda lentamente. Agora, no sistema jurídico moderno, nós não temos essa solução. Né? No sistema jurídico moderno, existe o dever de prestar tutela jurisdicional, ainda que as partes não consigam se desincumbir dos seus encargos probatórios. Então, afinal de contas, como o jogo não pode terminar empatado, né, alguém precisa, por assim dizer, sofrer uma derrota ou sair vencedor, então o ônus da prova funciona como um critério de desempate. É a moeda que eu jogo para cima e vai dar cara ou coroa. A única diferença é que quando eu jogo a moeda para cima, eu vou estar fundamentalmente apostando na sorte. Eu vou estar apostando em um ato, em grande medida, arbitrário. Enquanto que deixar esta decisão sobre os ombros da regra que prevê o ônus da prova me dá o contrário. Me dá segurança de que, não havendo esclarecibilidade, o caso será julgado contra A ou contra B. E, nesse sentido, o dever de julgar conforme o ônus da prova é uma garantia contra o arbítrio jurisdicional diante da inesclarecibilidade dos fatos debatidos em juízo. Então, basicamente, essas as duas funções que o ônus da prova desempenha dentro do direito brasileiro. E aí eu gostaria de desde logo, chamar a atenção dos colegas que existem duas maneiras de distribuir o ônus da prova. A primeira, tradicional, que já estava presente lá no Código de 39, passou pelo Código de 73 e chegou ao Código de 2015, é o que nós chamamos de distribuição fixa ou estática do ônus da prova. É uma maneira de distribuir o ônus da prova que foi baseada lá na teoria das normas que vem do direito alemão. Na verdade, a gente não vai achar na ZPO alemã nem no BGB alemão nenhuma regra sobre o ônus da prova, tal como nós temos no 373. Mas a ideia de que quem alega a prova vem, né, do direito alemão. O Código de 39 e o Código de 73 albergaram a ideia de que quem alega a prova. E quem alega a prova, e colocaram isso lá nas regras pertinentes. Quando é que a gente começou a ver que isso poderia ser diferente? 1990. Código de Defesa do Consumidor, aparece a ideia de que eu posso inverter o ônus da prova de determinada alegação de fato específica em determinadas condições sobre as quais eu já vou conversar. Eu já vou chegar nessas condições. Mas percebam que quando o legislador fez isso, e aqui vem um ponto importante, ele estava atuando sob a perspectiva da estratégia
de como incentivar as partes a fazer o gol. Em outras palavras, o legislador, quando incide nas regras de inversão do ônus da prova, e depois a gente vai ver a mesma coisa acontece na chamada dinamização do ônus da prova, ele está atuando no chamado plano subjetivo da prova, do ônus da prova. Atua no ônus da prova como uma estratégia processual e, portanto, como técnico da equipe. Isso é importante por quê? Isso é importante porque jamais se pode inverter o ônus da prova ou dinamizar o ônus da prova, como hoje está expresso no Código de 2015, mas não estava expresso lá no Código de Defesa do Consumidor, surpreendendo a parte na sentença. Por quê? Porque eu só utilizo a regra do ônus da prova na sentença na sua feição objetiva de dever de julgar conforme o ônus da prova. Mas isso é claro que em 1990 não estava tão claro assim, a gente precisou um amadurecimento na doutrina, um amadurecimento da jurisprudência, para poder chegar a essa conclusão. O ponto importante, no entanto, e eu quero chamar a atenção dos colegas, é que essa inversão do ônus da prova, na sua função de técnico da equipe, estava subordinada à ideia de verossimilhança da alegação. Verossimilhança da alegação. E aí, para ajudar um pouquinho mais a confusão, em 1994, o Código de Processo Civil institui aquela regra revolucionária da antecipação de tutela, no artigo 273, que refere que é possível antecipar a tutela quando houver verossimilhança sob prova inequívoca. E aí está feita a confusão, né? Porque daí a gente vai começar a discutir, afinal de contas, o que é essa verossimilhança. Eu vou naturalmente enfrentar esse tema agora, porque é um tema importante para a gente entender a dinamização do ônus da prova. Para entender esse tema, a gente tem que voltar a um ensaio de um clássico processualista italiano chamado Piero Calamandrei. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já leu alguma coisa dele, ou pelo menos já viu o Calamandrei citado nas notas de rodapé de vários autores brasileiros. É um clássico. O Calamandrei é um clássico. E em 1953, o Calamandrei escreve um ensaio chamado Verità e verosimiglianza nel processo civile. Verità e verosimiglianza nel processo civile. E nesse ensaio, ele vai basicamente sustentar que a verossimilhança pode ser de duas espécies. Vejam o ponto. Primeira, a verossimilhança pode corresponder àquilo que normalmente acontece. Então, dizer que algo é verossímil significa dizer que algo normalmente acontece. E, num outro sentido, verossimilhança é um grau de aproximação à realidade. E vejam aí que nós temos duas noções que são só aparentemente a mesma coisa, mas não são. Porque uma coisa é eu invocar um juízo de normalidade. Por exemplo, às terças-feiras, Daniel assiste a uma série com Vitória, minha esposa. Às terças-feiras eu faço isso. Muito bem, isso é um juízo de normalidade. Se alguém perguntar para você se normalmente Daniel assiste uma série com a Vitória nas terças-feiras, vocês podem dizer que sim, é algo verossímil, é algo normal. O problema é o seguinte: e na terça-feira, 27 de abril, às 19h30, Daniel está vendo uma série com Vitória? Não. Não há um juízo de aproximação à realidade, porque Daniel está na OAB de São José do Rio Preto conversando com amigos e amigas sobre o ônus da prova. Ele vai ver série depois. Eu vou ver a série depois. Então,
Percebam os colegas que isso é importante, porque vai me dizer o que eu preciso me desincumbir para poder alterar o ônus da prova. Eu não preciso mostrar que provavelmente o fato ocorreu. Eu preciso dizer que normalmente a parte contrária atua daquela maneira. Pode ser que no meu caso ela tenha atuado diferente, mas basta um juízo de normalidade para que eu tenha invertido o ônus da prova. Basta no sentido de que é o bastante e é o suficiente. Porque também, se não tiver um juízo de normalidade, eu também não posso inverter o ônus da prova e não posso dinamizar o ônus da prova. É um dos requisitos para que isso ocorra. Só que a gente só acabou percebendo que são conceitos diferentes quando, em 1992, o professor Michele Tarufo, num livro chamado La prova dei fatti giuridici, acaba, por assim dizer, mostrando que o Calamandrei acabou traduzindo um vocábulo alemão, enfim, cujo um dos significados é verossimilhança e o outro probabilidade, que é Wahrscheinlichkeit, mas que nas línguas latinas, como a nossa, a gente tem dois termos para significar essa expressão, que em alemão normalmente é empregada sob um único signo. Então, vejam que é por isso que o artigo 300 do CPC, só fazendo um pequeno parênteses, né, hoje não fala mais em verossimilhança. O artigo 300 fala hoje em probabilidade. É por essa razão. É porque nós reservamos a ideia de verossimilhança justamente a um juízo de normalidade. Mas muito bem. Então vejam que as regras sobre o ônus da prova, elas acabaram trabalhando nesse plano. Ela serve para orientar o que eu posso fazer e eu posso deixar de fazer, caso eu queira vencer a demanda. E servem como uma orientação para o juiz julgar de maneira não arbitrária, acaso se depare com um fato inesclarecido. Essas são as regras do jogo. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu de que o Vitor de Paula Ramos, esse meu querido amigo, que, aliás, foi meu orientando no mestrado e no doutorado, ele acabou escrevendo uma dissertação muito interessante, colocando em xeque justamente o conceito de ônus. Ele colocou em xeque o conceito tradicional de ônus e depois colocou em xeque o conceito, ou melhor, a função subjetiva do ônus da prova. Se eu puder resumir aqui a crítica que o Vitor fez, eu diria, em primeiro lugar, que ele disse o seguinte: se nós tivéssemos que definir agora o que é um ônus, né, e separá-lo de um dever, nós provavelmente recorreríamos à clássica distinção elaborada pelo Carnelucci, no sistema de 1936, que foi encampada pelo professor Cândido Dinamarco nas suas instituições, o professor Humberto Eduardo Júnior, enfim, pelos clássicos do processo civil brasileiro, que diz que o ônus é um imperativo de conduta no próprio interesse, cujo não desempenho não gera sanção alguma. Esse é o conceito de ônus clássico, que vem de Carnelucci, que na verdade é anterior a Carnelucci, vem de James Goldschmidt, de 1925, numa obra chamada O Processo como Situação Jurídica, mas que foi popularizada pelo Carnelucci e depois popularizada na doutrina brasileira. O Vitor vai dizer o seguinte: olha, esse conceito de ônus, que o pessoal usava lá na Itália a partir do Carnelucci em 36, é um conceito que já não está mais tão em voga, né? Já não está mais tão na moda. Por quê? Porque em 1970, um autor italiano escreveu um livro chamado L'Onere, né, Tra l'obbligo e libertà, chamado Giacomo Gavazzi, e disse: olha, na verdade, o ônus não é um imperativo no próprio interesse. O ônus é uma técnica que a ordem jurídica emprega a fim de ela estimular as pessoas a seguirem fins queridos pela própria ordem jurídica.
É claro que essa é uma... Se a gente for olhar bem profundamente essa definição do Gavazzi, a gente vai ver que por trás dela está a virada funcionalista na teoria do direito, que aparece em Bobbio, depois em Scarpelli. Enfim, não vem ao caso agora aprofundar esse tema, porque nós iríamos nos deslocar para o campo da teoria do direito e o nosso papo aqui agora é sobre processo civil. Mas o fato é que o Gavazzi quis colocar em relevo, e o Vitor também, a meu juízo, ambos com boa dose de razão, é de que quando a ordem jurídica nos diz, Daniel, produz a prova, né? Welton, produz a prova, Edu, produz a prova, ele naturalmente está dizendo que nós temos, se quisermos vencer a demanda, que agir, né? Mas também está nos dizendo que nós temos que promover o maior incremento probatório possível no processo, a fim de que o juiz chegue ou possa chegar a uma decisão justa. Porque a decisão justa, dentre outras coisas, é aquela que consegue refletir a verdade das alegações de fato. E o instrumento que nós temos para isso é a prova. A prova é um instrumento nesse sentido epistêmico, porque serve para que eu possa conhecer as alegações de fato. E aí, então, o Vitor diz o seguinte, bom, então se o conceito de ônus não é bem um imperativo no próprio interesse, mas um interesse desejado pela ordem jurídica, e se a finalidade do ônus, da prova, nesse particular, é fornecer um material probatório robusto para que o juiz possa chegar a uma decisão justa, então nós teríamos técnicas mais apropriadas para isso. Nós poderíamos instituir deveres probatórios. E aí vejam que não por acaso apareceu a súmula do Superior Tribunal de Justiça, que diz que eu posso determinar, sob pena de multa coercitiva, a exibição de documento ou coisa. Se eu não me engano, é uma súmula, não sei se é a súmula 400 da STJ, enfim, que depois se refletiu no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil hoje diz claramente que o juiz pode determinar a exibição de documentos ou coisas sob pena de multa. Em outras palavras, que existe um dever, né, de eu produzir determinada prova. E esse livro do Vitor é um livro que causou um certo impacto dentro da doutrina especializada. E eu fiquei pensando sobre aquelas ideias, porque eu acho que a gente tem que sempre pensar sobre as coisas. Não é porque a gente é mais velho que a gente não tem que pensar sobre as coisas. A gente... Eu digo, olha, acho que as ideias do Vitor são legais, são interessantes, mas fiquei pensando porque não estava bem convencido. Aí, em 2019, uns colegas da Iberoamérica resolvem publicar um livro chamado Contra la carga de la prueba, né? Contra o ônus da prova, com uma apresentação do Tarufo, né? E com ensaios de 2 professores espanhóis e um professor argentino, né? 2 professores espanhóis, um de Girona, Jorge Ferrer Beltrán, e um de Barcelona, Jorge Nieva Fenol, e um professor argentino de La Plata, Leandro Giannini. E a tônica desses ensaios é basicamente dizer o seguinte, olha, esse ônus da prova aí não é a melhor técnica para a estruturação do processo. Se a gente quiser um processo capaz de refletir de fato a verdade, a gente tem que usar técnicas que obriguem as partes, vamos colocar dessa maneira, a trazer prova para o processo. E alguns deles, inclusive, chegaram a sugerir que nos ordenamentos espanhol e argentino, mas essa é uma consideração que valeria para qualquer ordenamento, inclusive o Vitor sugere isso no que tange ao direito brasileiro, uma espécie de discovery, né? Existe um instituto anglo-saxão, e na Inglaterra se chama disclosure, e nos Estados Unidos se chama discovery, em que as partes têm o dever de levar a juízo, numa fase anterior ao trial, anterior à audiência de julgamento, no pre-trial, tem o dever de levar a juízo todas as fontes que elas têm
conhecimento, né? Inclusive o advogado, se tem conhecimento de determinado documento, ele tem o dever de levar aos autos. A parte, portanto, se quiser, esconda do advogado determinado documento. Porque se o advogado souber, ele é obrigado a levar o conhecimento. E aqui eu faço um parênteses, né? Não sei se vocês viram, talvez, certamente muitos viram, muitas pessoas viram esse filme, mas quem não viu, eu quero dizer que, enfim, pode desligar agora esse nosso bate-papo e ir lá começar a fazer isso, porque é obrigatório na vida das pessoas. Mas tem um filme fundamental em que eu aprendi exatamente, eu fui estudar depois desse filme, que é O Poderoso Chefão. Né? O Poderoso Chefão 1 tem uma cena antológica, né, de quando o Michael assume a família. Bom, essa altura do campeonato eu não preciso ter medo de dar spoiler, porque é o filme da década de 70, né? Então, eu acho que eu me sinto no direito de dar spoiler, porque quem não viu está em mora. E pode purgar a mora logo, mas enfim. O Michael, lá pelas tantas, olha para o consigliere, o Tom Hagen, né, que era consigliere do pai dele, e diz assim, olha, a partir de agora, Tom, tu não vai mais ser consigliere da família, tu vai ser o advogado da família. Isso quer dizer que muitas reuniões você não vai mais participar. E era evidente, porque se o Tom soubesse de algo, ou visse algum documento, ele seria obrigado a reportar em juízo a existência de um documento. Porque as regras da Bar Association determinam que ele faça isso, são regras, enfim, da profissão, que acabam obrigando isso. Se ele não soubesse, tudo bem, aí não sabe, a parte também não é obrigada a fazer uma prova contra si, e está tudo certo. Então, fecha parênteses, mas quem não viu o Poderoso Chefão, sugiro que termine agora o Zoom e vá lá iniciar, que é muito mais importante do que o que eu estou falando aqui agora. Mas então, pessoal, o pessoal chegou a sugerir, então, a instituição da Discovery, do Disclosure, dizendo, olha, se é para buscar a verdade, então melhor é obrigar as partes a levarem a juízo. Alguns outros autores disseram, olha, essa regra de fechamento, de que o juiz joga para cima a moeda e decide de acordo com a regra do ônus da prova, poderia ser muito bem alcançada com as regras sobre a coisa julgada. E aí, então, se criou um caldo de cultura que eu denominei de Os Inimigos do Ônus da Prova. O pessoal que escreve um livro chamado Contra a Carga da Prova, né, contra o ônus da prova, não pode querer muito bem o ônus da prova. Né? Acho que são os inimigos do ônus da prova. E aí, depois de ler esses trabalhos, eu fiquei trocando a orelha e digo, tá aí, acho que eu vou meter minha colher torta nesse tema, vou estudar esse tema, e aí produzir esse ensaio que eu mandei para vocês. Mas que em síntese, pessoal, né, e aí eu já me encaminho para o final da minha exposição, já estou falando aí mais de meia hora, e para a gente poder, enfim, bater um papo mais geral, mas em síntese eu procuro mostrar que essas regras sobre o ônus da prova são importantes como regras de ônus e não como regras que instituem deveres, por uma razão muito simples. Porque o processo não pode ser construído apenas sob a perspectiva do juiz, e nem só sob a perspectiva dos advogados. É preciso ter um equilíbrio na construção do processo. Então, na minha avaliação, existe no Código de Processo Civil espaço para regras de ônus da prova. E quando a legislação institui ônus, ela está instituindo espaços de liberdade. Espaços em que eu posso conformar a minha estratégia. Eventualmente, essa estratégia tem que ser repensada. Quando eu tenho uma dinamização do ônus da prova, quando eu tenho uma inversão do ônus da prova. Mas, ainda assim, fica dentro da nossa esfera, né, produzir ou não produzir uma determinada prova. Por quê? Porque o ônus é a figura que privilegia, por excelência, depois do direito subjetivo, a ideia de liberdade. E, nesse sentido, é uma situação de liberdade. No entanto, como nós sabemos, o nosso Código de Processo Civil, desde 73,
consagra a ideia de deveres instrutórios do juiz. Nesses deveres instrutórios do juiz, o juiz pode determinar que as partes produzam determinada prova. E, nesse sentido, surge um dever probatório. Inclusive, o juiz pode fazer com que isso seja acompanhado de uma multa coercitiva. São situações diferentes, né? Numa primeira perspectiva, eu privilegio a liberdade das partes. Numa segunda perspectiva, eu privilegio a busca pela verdade no processo. Mas vejam que a regra geral é a liberdade. E apenas excepcionalmente, topicamente, excepcionalmente, por decisão judicial fundamentada, eu tenho a regra inversa, tenho a exceção, que é o dever de provar. E falando nisso, eu também quero dizer que uma situação muito comum que eu tenho verificado nos processos, e colegas vêm me consultar sobre isso, eu infelizmente não atuo muito no primeiro grau, não porque eu não gosto, mas porque não me contratam, é porque eu acho que, como eu escrevo muito sobre recurso extraordinário, recurso especial, o pessoal, e processualista é muito difícil a gente dizer para o cliente o que a gente faz, né? O que o processualista faz? Porque, bom, vejam bem, o cliente sabe o que o tributarista faz, o que o cara do trabalhista faz, o que o civilista, o que a familiarista faz, todo mundo sabe. O que o processualista faz? É uma dificuldade, porque o cliente imagina que todo mundo sabe a regra do jogo, né? Enfim, todos nós sabemos a regra do jogo, mas às vezes o jogo é muito jogado, né? É muito pegado. Então, é um pouco mais difícil. Mas eu tenho percebido, e muitos colegas às vezes me consultam, por uma situação que vem se tornando cada vez mais comum, que é o juiz indo à internet, indo ao Google, ou indo a redes sociais e produzindo ele mesmo a prova. Então, por exemplo, eu vou contar porque esse, na verdade, foi um caso que eu fui consultado até. Tinha uma determinada situação em que se discutia se havia ou não havia um portão que bloqueava o ingresso do público a uma determinada praia. Tá? Era isso. O que fez o tribunal? O tribunal foi para o Google Maps, chegou lá no Google Maps, tirou uma foto e juntou junto no acórdão. Olha, tá aqui, ó. Estava trancado, existe o portão, estava trancado. O tribunal tem que determinar que a parte faça a prova. E a parte faça, se quiser, a prova e junte ao contraditório da outra, o que é evidente. Mesma coisa vale, pessoal, para essas provas que normalmente são realizadas com relação ao status das pessoas, né? Então, está lá no Instagram, está lá no Facebook, mostra um determinado estilo de vida, aí no processo conta uma outra história, tudo bem. Os juízes podem determinar com que as partes produzam essa prova, mas eles não podem em si produzir essas provas. Por quê? Porque o artigo 370 permite os meios, mas não permite as fontes, né? E o ônus da prova, mesmo dever de provar, trabalha nos meios e não trabalha nos fins. Mas, em síntese, pessoal, eu queria, então, dizer que a técnica do ônus da prova continua sendo a técnica geral do privilégio à liberdade, que, na minha avaliação, os inimigos do ônus da prova tentaram tomar o castelo, mas não conseguiram, de modo que a gente vai continuar a nossa partida com um bom técnico, apostando na estratégia das partes e usando o dever de julgar conforme o ônus da prova apenas como a última rácio, se a instrução fracassar. Então, para a gente terminar essa primeira parte, eu agradeço muito a atenção de todo mundo e fico aqui para a gente bater um papo. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Que aula! Primeiro, eu não tenho palavras para agradecer esse conhecimento compartilhado aqui com todos aqui de São José do Rio Preto. Repito, a professora Débora, minha professora da graduação em São Paulo,
Agradeço demais a presença dela, né? Mandei o convite e ela prontamente aí entrou. E assim, agradeço a todos e acho que o ônus da prova realmente foi o que o Daniel falou, cabe às partes, né? Tem os meios adequados, tem as formas que a parte, o que eu costumo falar muito para os meus alunos da graduação, que a petição inicial ela pode ser a melhor petição inicial, o processualista mais famoso do país. Se não houver prova, dificilmente essa petição inicial será validada, né? Terá êxito, porque nós demandamos de provas, né? E hoje, nos meios digitais, a questão da prova está, eu diria que fácil e perigosa, né? Porque às vezes nós constituímos provas sem perceber. E quando percebe, quando o cliente chega no escritório e fala: Welton, olha, aconteceu isso, mas olha, eu mandei um áudio, eu fiz isso, e aí agora, é até um tema bacana, né? Não vou deixar o convite agora, porque o Daniel vai falar que eu sou muito folgado, mas quem sabe aí, daqui uns tempos, nós falarmos sobre a questão aí do WhatsApp como meios de prova, os prints do WhatsApp como meios de provas, né? E essa questão do ônus o código fala, assim, claramente, né? O Código de Processo Civil, ele é muito claro, né? Quem alega prova. Vem o Código de Defesa do Consumidor. A gente acha que é antigo, 1990. É um código aí, teoricamente novo, né? Que trouxe uma evolução aí muito grande e mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Inclusive a questão da inversão do ônus da prova. Eu só tenho a agradecer ao Daniel. Eu fico emocionado, fico muito feliz por esse grupo de estudo que eu estava com medo de ter 5 pessoas e nós chegamos aqui a 65 pessoas ao mesmo tempo, fora as pessoas que entraram, saíram. Então, foi uma audiência, assim, incrível, incrível. Eu agradeço a todos os colegas da subseção. É um tema de extrema relevância. Para mim, é onde ganha ou se perde o jogo. É onde você ganha ou perde o jogo. Gostaria de passar a palavra para o doutor Nelson Finotti, mestre, doutor em processo civil, meu parceiro lá na graduação. A gente divide a matéria de processo civil, né? Eu dou alguns semestres e o professor Nelson Finotti depois entra. É coordenador da pós-graduação da ESA, aqui de São José do Rio Preto, de processo civil, em que eu tenho a honra de ser professor também lá na pós-graduação de processo. Eu gostaria que o professor Nelson Finotti falasse um pouquinho para nós sobre o ônus da prova, sobre o Daniel, sobre o que ele falou. Nos brinde com um pouco de conhecimento, doutor Finotti. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, meu nome está errado ali. Apareceu o Edu, não sei porquê. Na verdade, meu nome é Nelson, né? E o que o Welton fez mostra o quanto ele é meu amigo, né? Que ele me pega de surpresa, depois de ouvir o professor Daniel falando, ele pede para que eu fale na sequência, né? Como se fosse assim, me pegou desprevenido. Mas, assim, parabéns. Eu não vou nem chamar de professor, porque você pediu para que fosse tratado por Daniel, então vou seguir o seu pedido. Belíssima exposição, um tema riquíssimo, que certamente não se esgotou na sua palestra, na sua aula de hoje, ao contrário, né? E ele ficou aberto para outras oportunidades, espero que possamos nos rever. E me permita, assim, uma curiosidade, até gostaria de ouvir sua opinião. Por algumas vezes, posso estar errado, você me corrija se eu estiver errado, há uma certa preocupação do ônus da prova com a coisa julgada.
né? E isso passa, assim, você falou, né, en passant, mas eu percebi, né, essa sua preocupação, e claro, não é sua, uma grande preocupação do ônus da prova é a coisa julgada. E nesse aspecto, me parece que a tutela coletiva ela dá um acerto na medida em que, né, a improcedência por falta de provas, né, não faz coisa julgada material. Seria essa uma alternativa para nós levarmos para a tutela individual, Daniel, para resolvermos, em parte, esse problema do ônus da prova? Depois eu vou conversar com você em particular, viu, Elton? Nelson, então, muito obrigado pela intervenção e pelo bate-papo. Desculpa por te chamar de Edu várias vezes, mas eu vi Edu aí, eu chamei de Edu, né? Esse é um problema. Esses dias eu entrei com o computador da minha esposa e estava lá Vitória e não tinha jeito, né? Era Vitória. Tudo certo, né? Não tem problema nenhum. Mas, de fato, essa é uma questão que preocupa, né? Por que preocupa? Porque, a rigor, o processo ele visa a viabilização de decisão de questões em um ambiente, né, no caso da fase de conhecimento, a gente restringir aqui o nosso debate à fase de conhecimento, em um ambiente de cognição plena e exauriente, né? Pode, eventualmente, ser parcial, quando eu tenho algumas questões reservadas, como, por exemplo, na desapropriação, como, por exemplo, na reintegração de posse, mas, basicamente, a regra é que a gente vai, pela ideia de ampla defesa, debater tudo que temos para debater, né? Vamos viver tudo o que há para viver. Então, cognição plena e parcial. O problema é que nós temos, no mínimo, duas situações de crise no que tange ao conhecimento e o debate que se estabelece entre as partes. A primeira situação de crise é a revelia. E no sistema jurídico brasileiro, que nesse particular pegou a linha do sistema austríaco e não pegou a linha do sistema francês, a revelia gera ficta confessio, não gera ficta contestatio, né? E se isso é verdade, então eu tenho uma presunção relativa e eu posso amparar o juízo sobre a revelia como se fosse um juízo de cognição exauriente, que nós sabemos não é. Até o professor Bedak, ele costuma fazer uma crítica a essa ideia de que os juízos fundados em revelia são juízos de cognição plena e aptos a coisa julgada. Porque, de fato, há um problema de contraditório aqui. E o segundo problema foi esse, Nelson, que tu muito bem apontou, que é quando eu tenho o fracasso instrutório e eu preciso usar o dever de julgar conforme o ônus da prova. Não tem outra saída, salvo a arbitrariedade. E aí, é claro, né, eu não tenho outra solução que não dizer que a coisa foi julgada. Mas aí a gente tem um problema que eu percebi que tu percebeu, que eu não quis entrar, que é um problema ligado ao estándar da prova. Porque o problema subjacente ao que a gente está conversando aqui é o problema seguinte: quando é que eu posso considerar aprovada determinada alegação? Pô, e esse é um problema sério, né? Então, quando é que eu, parte, posso dizer esta alegação está aprovada desde o ponto de vista da sua existência? Ou, pelo menos, está mais provada do que menos provada? E aí a gente tem, assim, no mínimo, que tomar um primeiro cuidado. Saber qual é o tipo de direito material que está sendo debatido, né? Os autores norte-americanos, os autores do common law, chamam essa expressão de standards probatórios, né? E aí eu tenho certeza que todo mundo que acompanha filmes de tribunal, eu acho que do direito todos nós vemos esses filmes do John Grisham, né, dos livros do Grisham, baseados no livro do Grisham, tem lá sempre uma expressão que um advogado no trial acaba dizendo que o outro advogado acabou não provando beyond a reasonable
doubt, né? Para além da dúvida razoável, né? Que é o estándar probatório próprio do processo penal. A gente usa essa expressão no Brasil, né? Olha, não provou para além da dúvida razoável. O que a gente usa no processo civil, né? No processo civil de litígios tradicionais, a gente usa o estándar da prova, como é que eu vou chamar? Da prova suficiente ou preponderante. Se preponderantemente parece que está aprovado, então está aprovado. Existem algumas situações mais sérias, como assim, destituição do poder familiar, ações de improbidade, em que se fala na necessidade de prova clara e convincente, né? Mas vejam que daí nós estamos entrando no terreno do problema da valoração da prova. E sobre isso, pessoal, tem um livro que eu acho que vale a pena a gente ler, eu li com muito proveito, de um desses autores espanhóis, que é o Jorge Ferrer Beltrán, que é Valoração Racional da Prova. Saiu agora, esse mês, pela Juspodium, né, numa coleção coordenada pelo Vitor, né, que é esse meu amigo. É um livro que vale a pena, porque ele tenta mostrar, afinal de contas, o que eu posso considerar, quando eu posso considerar uma alegação devidamente provada. E aí, então, Nelson, para enfrentar o problema que você me colocou, eu diria que, sim, poderia ser uma saída o transporte da técnica do processo coletivo lá, do segundo evento probationis, para o processo individual, desde que a gente consiga separar qual é o direito material que está sendo debatido e se o estándar foi ou não foi alcançado. Então, já não é uma regra muito simples de ser operacionalizada, mas é uma alternativa. Acho que é um tema interessante que vale a pena, sim, ser debatido. Excelente questão. São os dois grandes gargalos, revelia e ônus da prova, né? Quando a gente conecta isso com a coisa julgada. Muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Obrigado. Bom, vamos caminhando aí para a segunda parte. Se alguém tiver alguma colocação, fique à vontade também. Eu peguei o professor Nelson aí de surpresa e se alguém tiver alguma colocação, fique à vontade. O doutor Marcelo, nosso presidente aí da OAB, fiquem à vontade. Professor, eu posso fazer uma colocação? Lógico. Então tá. Meu nome é Braulio, eu sou da OAB de Catanduva, eu sou aqui de Catanduva, tá? Não, eu estou prestigiando, fico muito feliz, eu soube aí pelo grupo, professor Nelson Finotti, também meu amigo, e professor Daniel, eu fiquei muito feliz com a sua palestra, gostei muito, estou assim, delirando como o professor Nelson também disse, né? Eu tinha duas colocações. Eu posso caminhar para o lado prático da coisa? Assim, olha, é o seguinte, são duas coisas que eu penso no ônus da prova que sempre me geram dúvidas. Elas duas me geram dúvidas. A primeira é com relação a uma prova dividida. Na minha opinião, não existe prova dividida. Existe talvez o juiz não buscou direito o que tem dentro do processo. Essa é uma opinião, então eu estou colocando para o senhor. E a segunda, eu penso sempre no artigo 300, no artigo 370, aquele que vem lá e fala assim, o juiz vai requerer da parte, ou dele, ou de ofício e tal, ele vai... Aí eu penso assim, antes dele definir o ônus da prova, como é obrigado, ele tem que passar por algumas etapas antes de definir, como, por exemplo, o artigo 375, aquele que aplica lá regras de experiência, não sei o que, tal. O que o senhor pensa dessas duas colocações? E, desde já, agradeço imensamente você ter me dado a oportunidade de conversar aqui. Muito obrigado. Imagina, Braulio, muito obrigado. Eu que agradeço as tuas também excelentes considerações. Então, vamos ver se eu entendi. Tá? A primeira questão que você me propõe é uma questão ligada à ideia de comunhão da prova, se eu bem entendi, né? E aí, me parece que a solução que o direito brasileiro dá é aquela solução de que não importa quem produziu a prova. Como não importa quem produziu a prova,
o juiz pode se valer de uma prova que eu produzi para julgar improcedente o meu pedido. Então, assim, nesse sentido de prova dividida, alguns autores, inclusive, vão dizer que, em função da ideia de comunhão da prova, de que a prova é dividida nas partes, dividida em juízo, sequer teria sentido falar em ônus da prova no sentido subjetivo, né? Quem alega a prova. Porque, afinal de contas, tudo que vai ser alegado vai servir como um conjunto probatório que poderá beneficiar ou prejudicar qualquer uma das partes, né? Eu não sei se foi esse o sentido da pergunta. Mas se foi esse o sentido da pergunta, eu diria que o fato de eu poder utilizar o resultado da prova para julgar favorável a A ou B, não faz com que eu tenha a atividade probatória, aí eu estou distinguindo a atividade probatória de resultado probatório, como sendo algo que não tenha que ser distribuído entre as partes, até para estimulá-las, né? Vejam, eu presumo que quem tem interesse em ver uma alegação provada é quem tem interesse em ter os efeitos jurídicos dessa alegação produzidos, né? E por essa razão defiro a essa pessoa o encargo. A segunda questão é uma questão muito interessante também, e ela acontece muito na prática, né? E como é que ela acontece muito na prática? Se eu também entendi bem a pergunta. Posso não ter entendido, e aí me corrige, Braulio, por gentileza. Que diz basicamente o seguinte: muitas vezes os juízes indeferem a prova porque já estão convencidos da alegação que eu quero provar. Isso é muito comum. Isso acontece, às vezes, propriamente até em audiência, né? Então, eu levei lá 5 testemunhas, e aí eu já ouvi 2. E aí a juíza diz o seguinte: olha, doutor, eu já ouvi as 2 testemunhas e estou satisfeito, acho que nós estamos bem, o juízo está bem esclarecido. O problema é que aquele juízo, aquela pessoa física, juiz ou juíza, pode estar esclarecida, mas eu não sei se ela vai continuar no caso para julgar o caso. Eu não sei se depois os juízes do tribunal, os debatedores do tribunal vão estar esclarecidos ou não vão estar esclarecidos. Muitas vezes uma prova ela é indeferida porque o juiz está indevidamente convencido do resultado da prova que não produziu. Vejam que é exatamente o que você mencionou. Aí eu tenho a carreta na frente dos bois, né? Eu não sei, esse é um ditado que deve ter, é um ditado clássico, né? Colocar a carreta na frente dos bois. E aí, então, vem a importância do artigo 370, como você bem mencionou, em que ele tem um critério muito importante. Quando é que o juiz pode indeferir um requerimento de prova? Olha, só em 2 situações: prova inútil ou protelatória. Quando é que a prova é inútil ou protelatória? Quando a alegação de fato não é pertinente, ou seja, não diz respeito ao mérito. Quando ela não é controvertida, portanto, quando não há 2 versões sobre a alegação nos autos, e quando o meio de prova que eu escolho para provar a alegação não é relevante, no sentido de que não é capaz de levar, de promover o seu esclarecimento. Então, fora daí, o juiz não pode indeferir prova. Existe um direito fundamental à prova, né? Então, eu imagino que tenha sido essa a pergunta, Braulio, e aí eu estou de pleno acordo. Existe um problema de compreensão no direito brasileiro sobre esse tema. Nós precisamos objetivar o direito probatório, né? Mostrando que eu posso, sim, indeferir determinadas provas, mas só quando inúteis ou protelatórias. E quando vão ser inúteis ou protelatórias? Quando as alegações forem impertinentes, incontroversas, ou quando o meio de prova escolhido for irrelevante. Fora daí, eu tenho direito de provar. Obrigado pela pergunta, pela participação também. Bom, eu acho que essa resposta final fica claro aí
para a pergunta que o próprio professor Daniel fez, né? O que o processualista faz? O que o processualista faz? O que um advogado especialista em processo civil faz, né? O trabalhista a gente sabe, o criminalista. Eu acho que essa resposta deixa claro que a gente brinca ali com as regras do jogo. E às vezes, muitas vezes, o juiz acaba indeferindo a prova porque ele resolveu indeferir a prova. E o CPC deixa muito clara a questão do indeferimento da prova. Né? Então, o que o processualista faz? Ataca essas pequenas questões aí que os juízes cometem aí, e a gente fica brigando para cumprir o Código de Processo Civil. Bom, professor Daniel já me mandou o artigo dele completo sobre o ônus da prova e os seus inimigos. Eu já encaminhei, eu vi que tem alguns colegas, alguns amigos que já me mandaram no WhatsApp, me manda o artigo, vou mandar. Já mandei também para a OAB, aos colegas que não têm meu número, mas que quiser pedir para a OAB, o da gente aqui, que é um colaborador da OAB, o Luke, o pessoal todo da OAB lá, eles podem encaminhar. Eu estou à disposição também, pode me chamar no WhatsApp, pode chamar no Instagram, fiquem à vontade. Partindo para a segunda parte, e já finalizando, porque o professor Daniel deixou claro que terça-feira é dia de assistir séries com a Digníssima, eu gostaria de falar, óbvio que não era essa a intenção do grupo de estudo, aproveitando, né? Novo livro do Daniel é um livro. Tem aí 350 páginas, 370 páginas. E eu tenho, confesso que ainda não comecei a leitura. Eu estou lendo a biografia do Steve Jobs, mas eu vou ter que dar uma pausa, porque se pegar para ver os comentários, o pessoal está falando que é fantástico, e eu dei uma lida aqui antes de começar, é realmente sensacional. Tem alguns casos aqui, o que me chamou a atenção logo de cara foi isso eu faço questão de falar aqui, foi aqui no começo, no sumário, porque ele fala o seguinte, capítulo 1, o mapa, os nomes que o professor Daniel deu. Capítulo 1, o mapa. Capítulo 2, o ouriço e a raposa. Inclusive, ele tem um artigo sobre isso também, se eu não me engano. Capítulo 3, os fios, os nós e a rede. Ele fala ali sobre as bordagens, tutela jurisdicional. Capítulo 4, a trilha, as árvores e a floresta. Fala sobre o procedimento comum, especial. Fala sobre os participantes. 5, a linha e as rotas. Tá? Fala sobre a fase de cumprimento. Então, é sensacional. Capítulo 6, os andares e a escada. Falando sobre os recurso especial, recurso extraordinário. Então, incrível, incrível. E os moinhos de vento. Então, isso já me chamou muita atenção. E ali pela livraria da OAB, está com um desconto, para quem sabe ali tem preço bacana. E eu queria perguntar para o professor Daniel, para nós finalizarmos. Daniel Mitidira, esse livro é uma doutrina ou é um livro de cabeceira para ler antes de dormir? Obrigado, Elton. Olha, eu quero dizer que o Elton está sendo super generoso com essa publicidade do meu livro, muito querido, eu agradeço muito. Mas eu, na verdade, não sei bem o que é o livro. Né? Na verdade, hoje, de fato, é dia de ver tem a pizza aí, depois eu conto a história da pizza. Eu vou terminar a palestra contando a história da pizza, então. O que aconteceu foi o seguinte, ano passado, eu dou aula aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e em março, como o Brasil inteiro, a gente parou, não tinha muito o que fazer, e eu parei e eu adoro dar aula. Eu dou aula desde 2004, faz 17 anos que eu dou aula. E sempre dei aula, né, nesse período todo.
Eu comecei jovem, viu, pessoal? Não façam aí as contas. Eu comecei jovem, comecei muito jovem. E aí, o que aconteceu foi que de uma hora para outra eu parei de dar aula e comecei a mandar para os meus alunos, artigos que eu escrevi, trechos de outros livros meus, e comecei a perceber que aqueles livros, aqueles ensaios não refletiam a minha aula. Não era uma conversa como essa nossa conversa aqui. Isso aqui é uma aula, uma conversa, um bate-papo. A gente, quando dá aula, a gente tende a, eventualmente, fazer uma piada, embora hoje seja meio perigoso fazer piada. Mas, assim, a gente tende a levar a coisa mais leve, né? A gente fala um você, a gente naturalmente fala em primeira pessoa. Se não for o Pelé, a gente fala em primeira pessoa. Então, sim, é uma outra lógica, né? E aí eu percebi o seguinte: cara, por que não escrever um livro como se fosse uma aula? E mais, por que não escrever um livro que conte a minha vida de processualista? Porque no fim da história, esse livro ele fala um pouco sobre as pessoas que eu encontrei ao longo da minha vida, né? As minhas histórias com o professor Ovidio, com o professor Carlos Alberto, com o professor Marinoni, com o professor Tarufo, com as pessoas que eu fui encontrando pela vida, com as quais eu escrevi, com as quais me relacionei, que, enfim, estão lá no meu panteão, vamos colocar dessa maneira. E aí, então, eu resolvi escrever um livro assim. E aí resolvi escrever um livro gravando vídeos, porque esse livro tem QR Codes, né? Então eu boto QR Code, eu apareço lá falando um pouquinho. Aí eu achei que o livro tinha que ser escrito com uma linguagem mais leve. Caso eu tenho falado isso em todas as minhas lives, então se alguém já ouviu eu falar isso, me perdoe, mas é porque é verdade, né? Em julho, quando eu estava escrevendo esse livro, estava rolando aquela música Um Pôr do Sol na Praia, né? E um pôr do sol na praia, para um gaúcho, tem uma coisa meio onírica, né? Se fosse para um carioca, não tinha nada, mas para um gaúcho é meio onírico. E aí tem um verso, essa música do Silva com a Ludmilla, é um samba. Tem um verso que diz o seguinte: coisas do coração são como essa ladeira. Para conseguir subir, tem que ser leve sim, o amor te estende a mão. E eu pensei, tá aí, as coisas do direito também são assim. Também são, às vezes, coisas mais difíceis, que a gente tem que estudar mais a fundo. Vamos tentar tornar isso mais leve. E aí eu resolvi usar uma linguagem mais leve e usar metáforas. Essa metáfora que o Elton mostrou, da pizza, é basicamente a seguinte. E com isso eu termino assim, a minha segunda participação. O Barbosa Moreira, um gigante, o professor Barbosa Moreira, todos nós, nos ensinou, lá na década de 60, com uma tese dele de titularidade sobre o juízo de admissibilidade dos recursos cíveis. Depois isso foi parar nos comentários ao CPC, volume 5 dele, de 73, maravilhosos. A distinção básica entre o que é juízo de admissibilidade e juízo de mérito dos recursos. O que significa não conhecer de um recurso? Né? A clássica pergunta do Barbosa Moreira. E aí eu estava escrevendo e pensei assim, o que significa não conhecer? O que são os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos? É o lacre da pizza. Quando a gente chama uma pizza em casa, ela vem com lacre. E no lacre está escrito o seguinte: não abrir se esse lacre estiver rompido. Então é isso, né? Se os requisitos de admissibilidade não estiverem presentes, não dá para abrir a pizza. Não dá para saber se é gostosa, se é boa ou ruim, se o recorrente tem ou não tem razão. Não dá. Né? Só dá para saber se eu acabar vendo que os requisitos estão ok, intrínsecos de admissibilidade e extrínsecos. Então, o lacre não está rompido, então eu posso romper o lacre e saber se as alegações procedem ou não procedem. E aí, então, o livro ele é meio escrito assim, ele é escrito meio no... não vou dizer no oba-oba, né? Meu pai disse assim, o Daniel escreveu um livro meio no oba-oba. Não, mas eu escrevi um livro mais, assim, leve. Alguns amigos meus estão dizendo que eu escrevi um romance, né? Tipo, é um livro para a gente ler como se estivesse encadeando um capítulo no outro. Quando eu fui vender esse livro para a editora, a gente tem que vender o peixe, né? Eu disse, olha, eu não sei bem o que é o livro. E aí minha editora, Juliana Ono,
que é aí de São Paulo, da RT, disse assim: Daniel, eu também não sei bem o que é o livro, mas eu adorei a tua proposta, vamos fazer. E aí, então, a gente fez. Eu espero que, se vocês leiam, vierem a ler o livro, gostem também. Pelo menos eu posso dizer que eu tive muito prazer em escrevê-lo. Bom, finalizando o nosso grupo de estudo, eu agradeço mais uma vez a gentileza, a humildade, generosidade. O Daniel é algo, é uma pessoa aí incrível, as redes sociais comprovam isso, as lives, nós combinamos isso muito rápido, esse grupo de estudo, e era só uma questão de agenda, né? Mas ele foi muito solícito. Só tenho a agradecer a todos que estão aqui presentes, não vou citar nomes, né? Agradeço ao Marcelo, nosso presidente, aos demais professores, colegas, a minha namorada, a minha família, a muitos amigos advogados, aos meus alunos que estão aqui, né? Detalhe, meus alunos do diurno, porque eu não faria uma sacanagem dessa com os professores do noturno, né? Vamos assistir lá. Então, eu agradeço aos alunos que estão aqui presentes. Doutor Marcelo, está com a palavra para finalizar. Eu não tenho nem palavras mais para falar o quanto feliz eu estou hoje. Elton, nós que estamos felizes com mais esse evento da nossa obsessão, da Comissão de Direito Processual Civil. Parabéns pelo trabalho, cumprimento a todos os colegas da comissão que, de uma forma ou outra, participaram para a realização desse evento. E quero dividir com o doutor Daniel, as suas considerações finais para nós finalizarmos juntos esse nosso evento. Não, então é isso. Quero realmente só agradecer a vocês pela acolhida. As pessoas costumam dizer que a gente dá do nosso tempo, né, quando a gente vem falar, mas na verdade a gente ganha o tempo das pessoas também, ganha o sorriso das pessoas, ganha o entusiasmo, né? Então eu só tenho a agradecer a cada uma, e dizer: olha, podem me convidar, vocês correm o risco de eu aceitar de novo, né? E o risco é enorme. Então, Elton, muito obrigado. Obrigado, Nelson. Obrigado, Braulio, os colegas que fizeram intervenções, presidente Marcelo, enfim, todo mundo que está por aí, a professora Débora, né, que foi tua professora, o Elton também, já agradeço. Eu vi que o pessoal no bate-papo tem aqui, então vou me manifestar, o Milton que teve que ir, a Bianca, enfim. Pessoal, é só realmente agradecer muito a participação de vocês. Nós é que agradecemos a sua presença conosco, Daniel. E eu quero aqui cumprimentar os amigos de outras subseções, em nome do Braulio. Levo um abraço ao presidente André, quero cumprimentar a professora Débora e todos as mulheres e homens da nossa advocacia, sejam sempre bem-vindos. Quero cumprimentar nosso professor Dr. Nelson Finotti, coordenador da nossa Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo, aqui na nossa regional de São José do Rio Preto. E assim agradecer todos os amigos e amigas que estiveram conosco. E sem dúvida alguma, esta aula do professor Daniel, e que volte mais vezes, professor, não tenha dúvida que nós faremos novamente o convite para nos brindar com todos os seus conhecimentos que são de suma importância para todos nós. Por isso, eu quero, em nome da nossa Comissão de Direito Processual Civil, coordenador, Dr. Elton Velasco, e em nome da nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, São José do Rio Preto, declarar encerrado este evento. E que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, uma ótima noite. Fiquem com Deus.